Meus amigos, desde a chegada, ou a tomada do poder pelo Lula e sua camarilha, eu havia prometido a mim mesmo que não ia mais me manifestar sobre esses assuntos. Eu ia ficar cuidando dos meus assuntos literários. Mas, diante do que estou ouvindo agora mesmo na TV, todo momento, o esforço desse governo para aumentar a carga tributária, para levar a arrecadação e a gastança desenfreada, eu me sinto na obrigação de fazer o comparativo e vou mostrar daqui a pouco um vídeo que, de alguma forma, referenda tudo o que eu vou afirmar aqui para vocês, sem nenhum exagero. Não se trata de questão partidária, se trata de responsabilidade de ver as coisas para onde estão indo. Só para se ter uma ideia, o presidente Lula, em apenas 5 meses, torrou 24 milhões só em viagens. Ele e a Janja, que não param a lua de mel. Essa lua de mel vai continuar por muito tempo. E o que me preocupa mais é a visão irresponsável desse governo, de toda a sua equipe, sem nenhuma única exceção com relação à gastança. A gastança desenfreada. Por exemplo, só agora a previsão oficial do governo vai gerar um déficit neste ano, 2023, já era de 136 bilhões. E agora, hoje, essa semana, esse déficit foi elevado em mais 9,2 bilhões, o que nós vamos chegar ao final de 2023 com um rombo nas contas públicas de 145,1 bilhão. E quem é que vai pagar essa conta? Nós, contribuintes. Nós, os bobos, os pobres. Você que está me ouvindo aí, vai ajudar a pagar essa conta. Olha, eu tenho a obrigação de mostrar um comparativo, que em seguida tem um vídeo para quem tiver alguma dúvida do que eu estou afirmando, conferir um vídeo sobre o desempenho da economia brasileira durante o governo extremamente responsável do presidente Bolsonaro com a sua equipe competentíssima. Muito embora os gastos que tivemos com a pandemia nesses anos pandêmicos tiraram do orçamento, que não estava previsto, um volume de 597 bilhões, dados registrados pelo TCU até agosto de 2021. São dados oficiais. Todos os dados que eu vou informar aqui são dados oficiais e irrefutáveis. No governo Bolsonaro, mesmo apesar da pandemia, o PIB brasileiro cresceu 2,9% em 2022. A inflação, que estava em 13% dos governos passados, caiu para 5,79% em 2022. E nos meses de julho, de agosto e de setembro, nós tivemos uma taxa negativa de inflação, ou seja, tivemos deflação. Qual foi a consequência disso? Os cortes que o governo Bolsonaro fez nos impostos. Isso aumentou um pouco a condição de vida, melhorou a condição de vida dos mais pobres. E nós tivemos também em 2022, no governo Bolsonaro, um superávit de 54,1 bilhões de reais. Um resultado positivo após 8 anos de resultados continuados negativos. Esse dado é incontestável e vocês podem checar aí nas informações do orçamento. E após 7 anos de déficit, em 2022, o Brasil emplacou por 2 anos seguidos, né, as contas públicas no azul, ou seja, com superávit. O endividamento brasileiro, que era em 78% do PIB, caiu para 73%, ou seja, o endividamento recrudesceu, caiu efetivamente em 5%. Foi um ponto extremamente positivo. E os gastos do setor público? No governo Bolsonaro, os gastos do setor público, ao contrário do que está acontecendo agora, caiu 6%. 6% dos gastos do setor público. O Brasil teve uma geração de 2 milhões de novos empregos só no ano de 2022.
E nos 4 anos do governo Bolsonaro, gerou-se 5,2 milhões de novos empregos com carteira assinada. São dados do COGE, não sou eu que estou afirmando. Pesquisei para informar para os que não estão bem informados acerca disso. O Brasil voltou a ser a 12ª maior economia do planeta. É muito, foi uma conquista. A Petrobras, saqueada pela petralhada, saqueada impunemente, todo mundo aí livre e solto, que vinha acumulando prejuízos sucessivos, teve um lucro só em 2022 de 188 bilhões. O maior lucro da história da empresa desde a sua criação em 54. A nossa moeda, o real, teve uma valorização de 5,69%. Foi a segunda moeda que mais se valorizou entre 33 moedas na cesta de moedas, as mais importantes. 3,6 milhões de novas empresas foram criadas só em 2022, durante o governo do presidente Bolsonaro, esse governo que foi banido. Entre 2019 e 2022, o Brasil bateu recordes por cima de recorde de exportação. O comércio exterior gerou $500 bilhão, são dados do Banco Mundial divulgado aí pela CNN. Foi o melhor desempenho desde 1960. 1960, minha gente. As estatais, todas elas deficitárias durante os governos irresponsáveis da petralhada, escroque e lacaia, as estatais tiveram superávit durante o governo Bolsonaro, só em 2022, de 54,9 bilhões. Os governos estaduais, com o controle do orçamento na mão do ministro Paulo Guedes, só os governos estaduais tiveram superávit de 64,9 bi. Ou seja, o país teve um superávit primário de 120 bilhões, o que não é pouco dinheiro. O setor de serviços, que é muito importante para a nossa economia, cresceu 3,1% em 2022 e 8% nos 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. 8%, só o setor de serviços. A extrema pobreza, que é um grande problema crônico, em 2020 foi a menor em toda a série histórica levantada pelo Banco Mundial. Nós tínhamos em 2018 11 milhões de pessoas na condição de extrema pobreza, que representava 5,3% da população brasileira, vivendo em extrema pobreza, ganhando por dia míseros R$ 12,60, que é o número para se estabelecer o padrão do que é a extrema pobreza pelo Banco Mundial. Em 2020, esse número caiu de 11 milhões para 4 milhões, ou seja, ficou 1,9% da população ainda na extrema pobreza. Mas esse é o menor índice desde 1980. Ninguém conseguiu superar essa marca. Ou seja, mais de 7 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza. Isso graças ao quê? Aos programas emergenciais, sobretudo aquela ajuda de R$600 que o governo Bolsonaro deu aos pobres. Em 2022, a desigualdade social chegou ao menor nível nos últimos 10 anos, dados do IBGE. A renda média da população brasileira cresceu em 6,9%. Essa recuperação é decorrente dos programas sociais e também da recuperação do mercado de trabalho, porque houve geração de emprego. O rendimento médio mensal da população teve uma alta de 7%, chegando a R$ 1.586 per capita. O Banco Mundial elogiou a gestão do presidente Bolsonaro, coisa que o Banco Mundial raramente faz, elogiar algum governo, sobretudo durante a gestão da pandemia. Foi o governo mais massacrado do planeta, pela petralhada, pela esquerda lacaia, xenófoba e rastaquera que vive no Brasil. Segundo o Banco Mundial, o mundo reverteu durante a pandemia 10 anos de avanços. O Brasil ficou fora, porque graças a esses programas que o presidente Bolsonaro conseguiu liberar para amenizar a crise
financeira da população. O Banco Mundial, inclusive, chegou a afirmar que o governo Bolsonaro impediu que 65 milhões de brasileiros voltassem a viver na extrema pobreza, aquela que ganha só R$ 12 por dia. Meus amigos, mas considerando aqui todas as nossas suspeitas que nós temos de fato e não podemos omitir com relação à apuração e à totalização dos votos pelas urnas, e também graças à jumentice crônica de grande parte do eleitorado brasileiro, essa parte que sofre de uma espécie de parasitarismo sem cura e sem remédio, Bolsonaro foi banido do poder. E hoje nós podemos afirmar com toda certeza e sem medo de errar que o arrependimento foi, é e será sempre tardio. Assistam a seguir o vídeo das próprias matérias divulgadas pelas mídias contra o presidente Bolsonaro, elas próprias divulgando essas conquistas, esse avanço na economia brasileira durante os 4 anos que Bolsonaro governou o Brasil. Assistam, por favor, e divulguem se puder. Um forte abraço a todos. A economia brasileira cresceu 2,9% em 2022. O produto interno bruto do país crescer 2,9% no ano passado em comparação com 2021. A alta de 2021 tinha sido de 5%. A inflação oficial do Brasil fechou 2022 em 5,79%. Ao longo de 2022, no entanto, a inflação foi perdendo força, como a gente vê nesse gráfico aqui. Olha só, ela chegou a registrar taxa negativa em julho, agosto e também em setembro, reflexo principalmente do corte de impostos sobre os combustíveis e também energia. Em 2022, as contas do governo federal fecharam com superávit de 54 bilhões de reais, depois de 8 anos seguidos de resultados negativos. O governo brasileiro emplacou em 2022 o segundo ano seguido de contas públicas no azul. O resultado foi positivo. Foi o segundo ano consecutivo de contas do setor público no azul, depois de 7 anos de déficits. Em 2022, o Brasil reduziu a porcentagem de endividamento em quase 5 pontos percentuais. Caiu de 78% para 73,5% do produto interno bruto, já abaixo do nível pré-pandemia. A economia brasileira gerou 2 milhões de novos empregos com carteira assinada em 2022, segundo o governo federal. Um bom número, um avanço forte do mercado de trabalho. Dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que o governo de Jair Bolsonaro criou 5.266.000 empregos nos 4 anos de mandato. O IBGE divulgou há pouco os números do desemprego no Brasil. No 4º trimestre do ano passado, a taxa de desocupação ficou em 7,9%. Esse é o menor percentual desde 2015. E aqui no gráfico a gente vê como que a taxa foi caindo ao longo dos trimestres do ano passado. O Brasil voltou a ser a 12ª maior economia do mundo em 2022. A Petrobras registrou um lucro líquido de mais de 188 bilhões de reais em 2022. Esse é o maior valor da história da empresa. O resultado ficou 76,6% acima do resultado em 2021. Até então, o valor era recorde. O real é a segunda moeda do mundo que mais se valoriza frente ao dólar em 2022. Em uma lista com 33 moedas, a brasileira cresceu 5,69%. Em 2022, mais de 3 milhões de empresas foram abertas em todo o país, de acordo com os dados do Mapa de Empresas do Governo Federal. Em 2022, mais de 3 milhões e meio de empresas foram abertas em todo o país. Em 2019, antes da pandemia, um empresário no Brasil gastava, em média, 4 dias e 10 horas entre o registro e a análise pelas juntas comerciais dos estados. Em 2022, esse tempo caiu para 1 dia e 11 horas. A abertura do comércio internacional do Brasil nos últimos anos favoreceu a economia do país, segundo especialistas. O Brasil bateu recordes em corrente de comércio exterior entre os anos de 2019 e 2022. $500 bilhão foram movimentados nesse período. A notícia é destaque no nosso site cnnbrasil.com.br. De acordo com dados do Banco Mundial, o comércio exterior sobre o PIB brasileiro foi em 2021 o maior da série histórica
iniciada em 1960, chegando a 39%. O setor público consolidado, que engloba os governos federais, regionais e registrou um superávit primário de 126 bilhões em 2022, no melhor fechamento anual desde 2011. Segundo o Banco Central, o saldo acumulado em 12 meses equivale a 1,28% do PIB. Considerando esse indicador, o resultado foi o mais forte desde 2013, quando encerrou o ano em 1,71% do PIB. O governo central e as empresas estatais apresentaram, respectivamente, superávites de 54,9 bilhões de reais e de 6,1 bilhões em 2022. Os governos regionais registraram um resultado superavitário de 64,9 bilhões de reais. Foi o segundo ano consecutivo de contas do setor público no azul. O setor de serviços cresceu 3,1% em dezembro. É o maior resultado mensal em 11 anos. Com isso, o índice fechou 2022 em crescimento pelo segundo ano seguido. Queremos compreender, Herédia, o que impactou esse resultado positivo? Vamos comigo para o telão para a gente dar uma olhada nos setores que mais cresceram. Esse resultado foi surpreendente e aí a surpresa foi positiva e havia uma expectativa pela compensação no setor e ela veio, alta de mais de 3% no mês, mais de 8% no ano. O número de brasileiros na extrema pobreza em 2020 foi o menor em toda a série histórica medida pelo Banco Mundial. A instituição financeira considera em situação de extrema pobreza as pessoas que recebem até R$ 12,60 por dia. Em 2018, 11 milhões e 300 mil brasileiros viviam em extrema pobreza, o que representava 5,3% da população do país. Em 2020, esse número caiu para 4 milhões e 100 mil pessoas, ou seja, 1,9% da população. Esse é o menor índice desde 1980, isto é, desde o início da série histórica medida pelo banco. Neste período, mais de 7 milhões e 200 mil pessoas deixaram de viver abaixo da linha da pobreza. O Banco Mundial reconhece que o resultado veio depois da implantação do auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo federal. A desigualdade no Brasil chegou ao menor nível dos últimos 10 anos em 2022. Comparando com 2021, o rendimento médio da população cresceu 6,9%. Segundo o IBGE, essa recuperação está ligada aos programas sociais e também à melhora do mercado de trabalho. Muitos brasileiros recuperaram o fôlego no ano passado. Segundo o IBGE, o rendimento médio mensal per capita foi de R$ 1.586, uma alta de quase 7% em relação a 2021. A melhora no mercado de trabalho e os programas sociais contribuíram para o resultado. E o Banco Mundial elogiou a gestão da pobreza feita pelo governo Jair Bolsonaro na pandemia de Covid-19 no Brasil. No relatório Economia da América Latina e Caribe, a entidade afirmou que a doença que assolou o mundo reverteu uma década de progresso na redução da pobreza na maioria dos países da América, menos no nosso país. O Banco Mundial afirmou que o apoio do governo federal impediu que muitas pessoas cruzassem o limiar para a pobreza.